Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal de Guia dos Perplexos para o YouTube. Nós estamos fazendo uma série de canais, de vídeos, mostrando como é que a mente humana se comunica com a mente divina. Então, já no vídeo anterior, nós já tínhamos chegado à conclusão que, através das obras de William Thomas e de o desenvolvimento pessoal, uma obra espírita e outra obra católica, do William Thomas, nós tínhamos conseguido chegar à conclusão de que é possível sim. Então fomos adiante, não ficamos apenas naquelas duas obras. E aí conseguimos agora ir além. Aprofundando-nos na obra de Thomas, ele nos recomendou um curso de parapsicologia, e aí nós compramos aqui, ó, Fundamentos Científicos da Parapsicologia. Então aqui eu tenho a ciência da parapsicologia. E do outro lado também, Parapsicologia e Religião, de José Lorenzato. Essas duas obras recomendadas pelo Thomas, Edições Loyola Católica, e essa aqui é Frei Albino Arese, a própria edição do autor. Então, com essas duas obras, aqui eu desenvolvi as minhas capacidades paranormais e passei a compreender melhor o que seria a parapsicologia. Então, a quiromancia, como sendo uma capacidade do paranormal, aprendi e exerci durante muito tempo. Fiquei até assustado, porque descobri que uma vizinha minha ficaria grávida e poderia morrer na gravidez, através da quiromancia. Eu ia cada vez avançando mais nas ciências mentais. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Estudei as iniciações egípcias e outras iniciações aqui na pirâmide de Kelps, né? E mais tarde eu vou ter, Totti vai me levar até lá, para eu ver como é feita a iniciação na pirâmide. E assim, este livro fabuloso, que foi muito importante, me levou, portanto, à quarta dimensão. Ou seja, havia uma outra dimensão além da nossa. Além da terceira dimensão, onde tudo é material, né? O mundo chamado natural, existe a quarta dimensão, que é o préternatural. E através das minhas capacidades paranormais, eu conseguia atingir o mundo, a dimensão préternatural. Então é natural, primeira camada, vamos colocar assim. Depois, é como se fosse um sanduíche, olha só. O natural é a base. Depois vem o sobrenatural. Mas entre um e outro, préternatural. Então são três camadas. Natural, depois préternatural, eu não tenho três mãos, e depois sobrenatural. Vamos colocar isso em livros? Vamos, assim. Então esse livro significaria o plano natural. Esse livro aqui significaria o préternatural. E este livro aqui significaria o sobrenatural. Ora, o sobrenatural é a experiência que eu tinha feito, né, pedindo a Deus para curar a criancinha, né? Então, eu estava no mundo natural, aqui embaixo. E eu pedi ao mundo sobrenatural, usando o que eu achava que era a minha mente, mas eu já era paranormal com 6 anos de idade, e já estava no mundo préternatural, ou seja, meu corpo estava aqui, minha mente estava aqui e Deus estava aqui. Fácil, não? Ó. São 3 estágios. O mundo material, onde estava o meu corpo. O mundo préternatural, onde estava a minha mente, já paranormal, aos 6 anos de idade. E o mundo sobrenatural, onde estava Deus. Então, acabei de mostrar a vocês que o William Thomas tinha me dado a certeza, através das lições dele, de que eu conseguia eu conseguia fazer coisas que os outros alunos do curso não faziam. Aí ele me deu o diploma, o curso era chamado DOM, D-O-M,
não me lembro dessa sigla, mas eu tenho a carteirinha e tenho o certificado. E aí ele me recomendou ler esses 2 livros. Me aperfeiçoar, me aprofundar na parapsicologia como ciência, ó, fundamento científico da parapsicologia. E aqui, parapsicologia e religião. Agora eu estava cada vez mais unindo o mundo natural, o preternatural e o sobrenatural. Isso eu fazendo isso sozinho. Então, o caminho estava aberto. Eu estava abrindo o caminho. Aí, da parapsicologia, ou seja, a mente que é capaz de ir além da psicologia, eu tentei, então, ir o mais fundo possível cientificamente, ou seja, dentro da própria parapsicologia. E fui. Li as obras completas de Sigmund Freud. Não gostei, porque ele era ateu, tá vendo? Eu ganhei uma coleção completa. São 20 volumes. Esse é o último, não é? Não, deixa eu ver. Não, são 24 volumes. Aqui está a relação completa das obras, olha. Volume 24 é o último. Eu estou aqui com o volume foi o único que sobrou, volume 20. Não gostei porque ele era ateu. Então ele me desviava, eu cada vez me aproximava mais daquela possibilidade de que há 3 mundos. O mundo natural, o mundo preternatural e o mundo sobrenatural, que esses 3 mundos se intercomunicam. Eu já estava praticamente convencido disso, principalmente depois de aquela senhora espírita ter me dado de presente o livro Educação Pessoal e depois de eu ter feito o curso de parapsicologia no Dom com William Thomas. Já mostrei a vocês no vídeo passado. Aí, desse caminho, Freud tentava me desviar através dos seus livros, das suas 24 obras, das quais eu só fiquei com esse aqui, o volume 20. Não gostei de Freud, mas graças a Deus, também outros não gostaram. E aqui nós temos J. Pontals, que escreve o que é a psicanálise depois de Freud, ou seja, não sobrou nada do freudismo, só ficou a psicanálise. A psicanálise, criada por Freud, ficou. O freudismo foi pulverizado. E aí, com essa obra de J. Pontals, eu então descartava Freud completamente. E aí, com outros, Erich Fromm, por exemplo, eu podia analisar a mim mesmo, a análise do homem, sem levar em conta Freud. Já Freud sumiu. Agora, a psicanálise não. A análise do homem é feita por Erich Fromm através da psicanálise. Tá vendo? Biblioteca de Ciências Sociais, psicanálise. Então, eu já enveredando não mais pela parapsicologia, mas agora pela psicanálise, cada vez mais profundamente na mente humana. A minha pergunta já tinha sido respondida teoricamente. Por quem? Por William Thomas e pelo desenvolvimento pessoal, mas eu queria a minha resposta. Aí, como o autor mais citado era Carl Gustav Jung, aí eu fui até ele. Aí eu tenho o livro acerca da psicologia do inconsciente. Muito bem. Então, com esse livro, eu comecei os estudos de Jung, e aí eu vi que ele estava na minha linha. Olha só. Depois de escrever um livro acerca da psicologia do inconsciente, que aí eu tinha já acesso, o meu consciente já tinha acesso ao meu subconsciente, ou seja, o natural já tinha acesso ao preternatural. Agora ele diz que é possível ter acesso ao sobrenatural, que ele chama a zona dos arquétipos inconsciente coletivo, né? E aí a teoria dos arquétipos de Jung. Seguindo a linha dele, eu abandonei Freud completamente porque tudo me levava a isso. Principalmente quando J. Pontals escreve o livro dizendo o que foi a psicanálise depois de Freud. A psicanálise sobreviveu? Sim. E cresceu. E eu aprendi. E o freudismo foi pulverizado e desapareceu. Então, eu aí, seguindo essa linha, descobri Jung, e através de Jung, o primeiro livro foi uma obra genérica sobre o inconsciente, mostrando que o inconsciente, que é o sistema reticular, se comunica com o subconsciente, e o subconsciente se comunica com o consciente, ou seja, 3 mundos: natural,
A consciência percebe. O preternatural, o subconsciente percebe. E o sobrenatural, o inconsciente percebe. Freud era um gênio. Tinha dado subsídios para que a gente que quisesse a verdade encontrasse a verdade. Mas ele próprio desprezou o inconsciente. Ele dizia que no inconsciente só existe a sensação de morte e vida. Há só essa preocupação com o inconsciente. Aí entra Jung e diz que não é verdade. Jung entra e diz que não é verdade porque ele vai estudar exatamente o mesmo que Freud estudou. Ele era chamado Príncipezinho, o substituto de Freud, mas ele aqui desmente Freud. Além de Eros e Thanatos, instinto de vida e de morte, existe a consciência do outro. E ali Jung vai se aprofundar e vai fazer uma obra que é resposta a Jó. Ora, todo mundo sabe que Jó é um personagem bíblico. Aqui Jung estava mostrando que religião, psicanálise e parapsicologia e todas as ciências confluem para uma única coisa: a verdade. Eu estava, então, no mesmo caminho de Jung. Tomei-o como meu mestre, porque, para mim, Freud não servia mais para nada. Já não significava mais nada para mim. Todas as obras agora vão me levar para longe de Freud e para perto de Jung. Aí Jung vai mais além e faz o livro Símbolo da Transformação na Missa. A transubstanciação da missa, Carl Gustav Jung analisa nesse pequenino, belíssimo livro. Tá vendo? Aqui tem um resumo do que é. Aí ele foi longe demais. Aqui ele já entrou na missa católica. Ali em Jó, qualquer Bíblia protestante tem. Mas aqui ele fala da missa católica. Então ele alarga as fronteiras do conhecimento sem barreiras, sem muros, sem paredes. Para ele é a verdade, onde ela estiver. Essa é uma coleção, tá vendo? Vocês percebem que o tipo é mais ou menos o mesmo. E aí outros vão na esteira dele. Aqui Erich Fromm, que é o que mesmo que faz aqui a análise do homem. Depois da obra de Jung, ele então escreve o Dogma de Cristo. Eu estou cada vez mais perto de que não há divisão entre fé e ciência. Meu caminho estava certo. Eu estava certo. Eu estava chegando lá por mim mesmo, com a ajuda de grandes gigantes. Erich Fromm era, na minha época, junto com Jung, Kari Horn, um dos mais famosos. Então, feito isso, eu vou encontrar em um outro autor, que é Melanie Klein. Melanie Klein. Novas tendências da psicanálise, ou seja, o que Freud, editora Psique, o que é que Freud tinha deixado e quais são as tendências à psicanálise depois de Freud. Ou seja, Freud vai ficando para trás com a sua filosofia ateia, de que o homem vive em função do prazer, comer, beber e transar, enquanto isso, a outra corrente, a junguiana, que vai se aproximar de que o homem tem 3, vamos dizer assim, capacidades: a percepção do mundo natural pelo córtex cerebral, do mundo preternatural pelo seu sistema límbico e do mundo sobrenatural pelo sistema reticular. Tudo vai me levar aonde eu quero. Agora eu estou com a minha própria experiência e finalmente eu vou chegar a uma discípula de Jung, doutora Sally Nichols, psiquiatra, que vai pegar o tarô. Lembra? O tarô é uma daquelas coisinhas que a gente viu que Jung explorou. E aí a doutora Sally Nichols vai mostrar agora Jung e o tarô. Aqui está o resumo da obra. O trabalho dela é maravilhoso, é magnífico. Ela vai mostrar as lâminas do tarô. A mais famosa, aqui estão todas. Começa com o louco, depois o mago, depois a papisa, a imperatriz, o imperador, e aí vai todas as outras, e na contracapa vai as restantes.
Então, Jung não tinha limites e a escola dele quebra todas as barreiras. Freud se esborracha. Freud se esborracha e aí nós vamos agora chegar ao máximo quando eu, lendo a maior obra de Jung, O Homem e Seus Símbolos, Carl Gustav Jung, O Homem e Seus Símbolos, eu aí vou perceber que o simbolismo é gerado na zona dos arquétipos, ou seja, no inconsciente coletivo, e passa para o inconsciente pessoal, e do inconsciente pessoal ele passa para a consciência. Então, exatamente 3 zonas. O inconsciente coletivo é o sobrenatural, né, tangencia o sobrenatural. O inconsciente pessoal já então seria, o inconsciente coletivo seria o sistema reticular, aqui, né, no tronco cerebral. E o inconsciente pessoal seria o sistema límbico, portanto, as capacidades preternaturais, e a consciência seria, portanto, o sistema cortical. Tudo perfeitamente coerente. Eu estava já de posse de um conhecimento extremamente coerente, de um sistema muitíssimo bem montado, que agora eu vou complementar, fazendo com que, através de uma coleção da enciclopédia Biblioteca Científica Life, ó, Biblioteca Científica Life, a célula, tá vendo? Ó? Livraria José Olímpio, mas eu não queria somente a célula. A célula era uma coisa, mas eu queria a mente. Então, e aí entre as publicações dessa coleção, aí vem o livro, finalmente, A Mente. Então, a célula era uma publicação. Comecei por ela. E aí percebi que na célula havia o código genético, ou seja, a escrita de Deus, que no universo tudo é informação. Eu vou chegar a isso, muito com 54 anos de idade, eu vou chegar a isso. Tudo no universo é informação. E aí a célula mostra isso por causa do código do genético. E aí, através do livro, da mesma coleção, ó, tá vendo, ó? Biblioteca Científica Life, respeitadíssima, a mente. Pronto, aqui eu tenho tudo. Agora eu tenho, através da ciência, da biblioteca mais respeitada do mundo, Life, está aqui. Os mamíferos, aves, mar, plantas, o homem, a terra, o universo, a evolução, os peixes, répteis, e vai por aí à frente. Aqui está as obras produzidas pela coleção, mas a célula mostra o código genético, a escrita de Deus, e a mente vai me mostrar o que é o cérebro humano na sua maior pujança, em toda a sua minuciosa complexidade. E aí, através dessa maravilhosa obra que já está caindo aos pedaços de tão pequenininhos, aí eu percebi que o doutor Tong Viana Ramos, que disse que eu era um esquizofrênico, mas não era violento, aí eu percebo que, na verdade, a maioria dos loucos são pessoas que não conseguiram médicos, como o doutor R.R. Mota, que me deu o caminho de que eu não era um esquizofrênico, eu era um paranormal. Depois isso foi confirmado pela doutora A.L.M. Festa. Ela corrobora na minha segunda caída em síndrome de pânico. E com esse livro, eu aí vou me empolgar e, através das ciências, combinando ele com o simbolismo de Jung, com a escola de Jung, está aqui o mestre. Vou mostrar para vocês, quem não conhecê-lo, já mostrei várias vezes. Através do mestre, nós vamos chegar, então, juntar as 3 camadas. O córtex cerebral, sede da consciência, o sistema límbico, sede do subconsciente, e o sistema reticular, sede do inconsciente. Ou seja, os 3 mundos, como diz Hermes, são um só. A verdade é nos 3 mundos. E aí eu vou me deliciar tanto com o livro dos símbolos, de Jung, O Homem e Seus Símbolos,
e todos os demais psicanalistas que enveredam pela escola junguiana, e vou também, através da ciência, eu vou à Biblioteca Científica Life, a célula que mostra o código ADN e a mente que vai me mostrar. Eu queria abrir aqui na página certa para mostrar a vocês a maravilhosa complexidade da mente humana. Aqui, tá. Aqui já, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Aqui o sistema cortical, né? Aqui aparece já aqui embaixo em verde o cerebelo, e essa parte roxa é o sistema reticular. O sistema reticular, em roxo aqui, ó, aqui meu dedo está aqui, é o inconsciente, sede do inconsciente. Aqui o cerebelo e o sistema límbico é o subconsciente, e o sistema cortical é a consciência. Então, mundo natural, amarelo, aqui está grande. Depois aqui o mundo preternatural, onde eu já tinha desenvolvido poderes e capacidades, e aqui o mundo sobrenatural, o contato com o sobrenatural. Então a ciência chegou aqui. Esse livro é ciência pura. Eu agora tinha a resposta. Eu conseguia me comunicar com Deus. Então, aquela pergunta aos 6 anos de idade vai ser respondida quando eu tenho 50 a 55 anos de idade. Eu me comuniquei com Deus aos 6 anos de idade. Quando eu pedi por aquela criancinha, Deus ouviu. E Deus decidiu então atender o meu pedido. Eu tinha resposta agora. Aí não foi difícil. Daí para frente foi fácil, através de 2 outras obras que são aparentemente não tinham nada a ver com a minha a minha fé, mas Jung já tinha me ensinado a quebrar as barreiras. Aí Francis Huxley vai mostrar que não há diferença entre o sagrado e o profano. Ou seja, a aparente diferença entre o que o homem chama o espaço sagrado e o que o homem chama o espaço profano é apenas a falta de visão. Se você abrir a sua visão, se você abrir os olhos, então é isso que Jesus Cristo veio nos ensinar, né? A fé remove montanhas. Nada é impossível àquele que crê. Isto é a mensagem fundamental. Então, nada é profano, tudo é sagrado, porque as 3 unidades do cérebro são uma só coisa. São um único universo, a mônada. Então, Reshit, em hebraico. E complementando essa maravilhosa obra do Francis Huxley, que também tem um semelhante, que é de Mircea Eliade, os dois escrevem a mesma coisa. A obra tem o mesmo nome, o sagrado e o profano. Eu não estou com a de Mircea Eliade aqui, ela é pequenininha, mas os dois chegam à mesma conclusão, só que Francis Huxley só escreve essa obra, enquanto que Mircea Eliade vai fundar uma escola, e essa escola vai prosperar, e essa escola vai terminar chegando à conclusão de que eu deveria entrar na maçonaria para conhecer o simbolismo maçônico. E aí a maçonaria, que é o repositório, veja, igreja e maçonaria, que lutavam entre si para saber quem dominava, agora eu percebo que é uma briga tola, porque no final das contas nós temos aqui, ó, o simbolismo maçônico. O que é uma loja simbólica? Aqui está. 3 colunas, 1, 2, 3, sabedoria, força e beleza, a escada que leva do céu à terra, o piso, o altar, o sol, a lua e as estrelas. Aqui, através desse livro, eu vou me deliciar e eu vou conseguir a conciliação através dos objetos simbólicos da maçonaria, que são o esquadro, o compasso, o nível, o prumo e a régua, e chegar até o G. A gnose, gnosis de grego, o conhecimento. G, que em inglês dizem que é God, mas o G ali não é God porque seria uma língua moderna. E a maçonaria é muito mais antiga. Então, o G é de gnosis, o G é de geração, o G é de geometria. Ou seja, nós estamos aqui nessa letra G, um simbolismo fantástico que reúne toda a sabedoria humana. Geometria, gravidade, geração, gnose,
e através dessa letra G, né? O gama, é esse sinal que a gente faz aqui. Isso aqui é um gama. Então, pronto, através da gnose, mas existem duas gnoses, a falsa e a verdadeira. Graças a Deus eu estava no caminho certo. Através de Jung, eu estava no caminho certo. Então vamos fazer, os maçons fundam seu primeiro templo, então aí agora a maçonaria se aproxima da fé, deixando o ateísmo de lado e construindo templos. E então aí continuam brigando a Igreja Católica e maçonaria, mas eu não faço parte dessa briga. Seguindo o exemplo do mestre Carl Gustav Jung, eu vou procurar saber então o que é o mistério da iniciação maçônica, o primeiro passo na caverna dentro de si. A caverna é a mente, o primeiro passo, e o último passo, que é a morte. Pronto. Agora, aos 55 anos de idade, eu já tenho absoluta e completa consciência, convicção, experiências que nós daremos no próximo vídeo. Algumas experiências. Então, vou terminar aqui lendo para vocês o final desse vídeo nosso. Como será esse final? Vamos ver. Vou ler para vocês. De degrau em degrau, li as obras completas de Freud. Aprofundei-me na psicologia de profundidade com Kari Horn, Erich Fromm e, o melhor de todos, Carl Gustav Jung. Cursei o Instituto Mensana, de Frei Albino Aresi, onde aprendi muito sobre a mente humana, do ponto de vista de Jung, pois Freud me enojava com sua teoria de que tudo se resume ao instinto de prazer, força dominante do inconsciente que ele chamava de id. Com Jung aprendi que além do Eros e Thanatos havia uma terceira força, o altruísmo, ou seja, o valor do outro. Então, dentro do eu profundo existe o outro, o eu e o outro. Isso é descoberta de Jung, que Freud não chegou a isso. Graças ao ateísmo dele, a estupidez de ser ateu, ele não descobriu a terceira força. 3 forças, 3 cérebros: inteligência, vontade e memória, consciente, subconsciente e inconsciente, né? Então aqui nós temos também mundo natural, preternatural e sobrenatural. Então não podia ser somente Eros e Thanatos. Tinha que ser também o eu e o outro unidos numa terceira força. Ou seja, eu tenho consciência de que o outro tem uma relação direta comigo. E aí eu cheguei à conclusão de que tudo era esse ternário que a maçonaria representa maravilhosamente através do delta, o triângulo, que aí vai ter muitas interpretações. Olha aqui o simbolismo maçônico, a iniciação da morte maçônica, né? O maçom está aqui caído, morto, e vai ser depositado no tapete da morte. Mas a morte, para mim, já não existe. Já não existe porque aos 6 anos de idade eu conversei com Deus. Falei com Deus, agora não tenho mais dúvida nenhuma. Entre 50 e 55 anos, eu tenho plena consciência disso. Então, abandonando o freudismo, o qual nos ensinava que não passávamos de mais superiores. Olha que absurdo, que estupidez. Animais, nada mais do que animais. Abandonando isso e seguindo Jung, eu vou progredir. E aí deixo de me considerar puro instinto e passo a perceber que a sede do inconsciente tem o eu e o outro. Esse binômio constituirá a chave para a minha compreensão da mente, minha maior paixão. Então, aqui está o livro, o eu e os outros. Ele não coloca o outro. O eu e os outros, tá vendo? Ó? Quem é que é o autor? R.D. Lang. Está bem apagadinho. R.D. Lang. O eu e o outro. Seria essa a minha concepção. O eu e o outro. Então, essas duas entidades dentro do inconsciente formam uma noção que Freud jamais quis admitir e que Jung comprovou. Pronto. Agora eu sabia da verdade.
Então, não há separatividade. A separatividade é uma ilusão. Então, com a mente, o livro A Mente, com o livro O Homem e Seus Símbolos, com a psicanálise depois de Freud, de J. Pontaus, né, com o fundamento científico da psicanálise, com tudo aquilo que eu mostrei a vocês. Então, agora, eu vou ter finalmente a resposta final. Aqui nós temos a Biblioteca Científica Life, está meio de lado, mas seria ela em quantos volumes? 2, 3, 4, 5, 6, 7, cerca de 10 volumes. Pronto. Agora, com esses volumes, eu vou chegar a... Aqui está escrito: eu encontrei a chave para o ser humano. Está aqui. Fim. Eu encontrei a chave para o ser humano. Agora, eu sabia o que é ser humano. Eu sabia que eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Eu chegar ao fim. E chegar ao fim da minha pesquisa através de gigantes que, seguindo a mesma linha semelhante à minha, me levaram à certeza. Eu, uma criança de 6 anos, tinha falado com Deus. Pronto. Agora eu sabia disto. E agora as experiências é o que nós vamos ver. Obrigado, deem o seu like, vejam o vídeo. Com isso nós terminamos a minha aventura e a minha busca. A busca está completa. Agora não dependo de outros. Agora eu sei que o homem é capaz de comunicar com Deus, que Deus quer ser conhecido e que o homem pode falar com Deus e Deus ouve, por experiência. Então os vídeos daqui para frente serão quais foram essas experiências. Se eu gravarei ou não, será um caso a pensar. Mas este termina aqui. Muito obrigado. Aqui nós temos então a conclusão final de um cientista do espírito, que só vai agora acrescentar uma outra coisa, a Kabbalah. Então, além desse conhecimento, meu próximo passo será um salto, né? Depois de ter adquirido toda essa ciência que eu mostrei para vocês, eu vou descobrir que existe uma ciência secreta chamada a tradição, a sagrada tradição, que é Mircea Eliade, que nos introduz a ela, mitologias comparadas e religiões comparadas. Parecido com a obra do Huxley, só que Huxley só escreve este livro. E o Mircea Eliade funda uma cadeira de mitologia comparada e religiões comparadas. E através de Mircea Eliade e do curso dele, nós vamos nos aprofundar. E eu vou chegar à necessidade de estudar a Kabbalah ou Kabbalah. Pronto. A maçonaria vai ajudar muito, porque ela é o repositório do conhecimento de todas as eras, que é assim que Mircea Eliade chama a cadeira de mitologia comparada e de religiões comparadas. Cheguei. A chave estava na minha mão. Chave essa que na maçonaria ela é representada inúmeras vezes e que aqui está pendente, está vendo, dessa escada. Eu havia encontrado a chave. A chave para a comunicação entre o homem e Deus. Essa chave vai aparecer nessa obra várias vezes, mas como eu não vou tomar o tempo de vocês, o que importa é que a morte para mim não existe mais. Então, eu havia chegado à descoberta. A preparação para a morte é a vida. E depois da morte, a vida continua. Não existe interrupção. Uma vez criado, o homem vive eternamente, não há morte. Então, Deus, soberano, criador de todas as coisas, incriado, imortal, criador do homem à sua imagem e semelhança, tinha falado comigo, tinha me ouvido, tinha me escutado e tinha devolvido a vida àquela criança. Pronto. Agora eu tenho a resposta. Eu tenho a chave para o ser humano. Não digo isso envaidecido, digo isso com alegria, porque qualquer um que fizer essa pesquisa vai chegar a isso. Com 74 anos de idade, eu fico admirado de ver como essa caminhada, aparentemente
tão complexa, né? Mas foi feita devagar, em 55 anos, e através dela nós conseguimos chegar à resposta. A pergunta dos 6 anos de idade: Deus me ouviu? Aos 50, aos 55, a resposta chega através de tanta literatura e com tanto conhecimento. Sim, Deus me ouviu. Deus nos ouve. Deus nos quer dar a conhecer e quer ser conhecido. Dê seu like. Obrigado, vejam esse vídeo até o fim. Está completada essa série que pretende mostrar numa pequena biografia minhas duas vidas, a vida comum, corriqueira, normal, e a minha pesquisa intelectual e espiritual, para assim unir essas duas coisas numa só. O meu eu, a individuação, como Jung chama. Então, muito obrigado e até a próxima série.